Ei, mulher, seja bem-vinda a este canal. Deus tem uma palavra para você, para todas nós que somos filhas, né? Somos filhas, somos amadas, somos herdeiras, somos, né, coroas. É, então, Deus tem palavras de bênção para nós, para suas filhas. E ontem nós vimos, né, que Deus cria, e quando Deus cria Adão e Eva, o primeiro casal, Deus ele institui os padrões. Deus é um Deus de padrão, né? Deus é um Deus que gosta do belo. Ele, quando nós olhamos para a sua criação, a gente vê a beleza. Então Deus cria tudo lindo, perfeito, né? Atrativo, com formosura, né? E ontem nós vimos, né, sobre a questão do governo, né? Antes do pecado. Se você não viu o vídeo de ontem, volta aqui, veja o vídeo de ontem para você entender melhor, tá bom? Então Deus ele cria homem e mulher com funções, né, distintas, né? Deus cria homem e mulher com valores, né? Com os mesmos valores, só que com papéis distintos, né? E Deus dá ali o governo para eles. Antes do pecado, eles governavam juntos, né? Depois que Eva peca e faz o seu esposo pecar, então Deus, ele tira de Eva, né, o governo, e de Adão também. Ambos perdem o governo, porém, Adão, a partir de agora, passa a governar a sua esposa, já que ela pecou e levou ele a pecar. E muitas mulheres, né, não entendem o porquê, né, ou não querem entender o porquê que a mulher ela tá debaixo da autoridade do homem, submissa ao homem. E aí eu quero repetir aquilo que eu falei ontem no vídeo de hoje. Isso aqui é para pessoas cristãs. Deus está falando para os seus filhos quando ele os criou. Esse padrão é um padrão, né, para os filhos de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você, mulher que está aí do outro lado, casou com um homem que não é filho de Deus, casou com um homem que não é servo de Deus, casou com um homem que não serve a Deus. Se você casou com esse tipo de homem, e quando eu digo não serve a Deus, não digo, né? Porque tem muitos homens que estão dentro de denominações religiosas que só têm aparência de cristão, mas que não serve a Deus, né? Que não serve a Deus e que não cumpre aquilo que a Escritura diz que o marido tem que ser para sua esposa. Então, quando nós, seres humanos, cumprimos aquilo que o Senhor Deus determina na sua palavra, não tem como dar errado. Não tem como dar errado, porque quando Deus ele pede, né, que a mulher ela se submeta, o homem é para que o homem a proteja, é para que o homem cuide dela, não é um domínio abusivo, né? Não é para o homem achar que ele, né, pode fazer o que ele quiser, não, é o contrário. Deus dá a responsabilidade agora de Adão governar, cuidando da sua esposa, zelando por ela, amando ela, assim como a gente vê no registro, né? Lá nos evangelhos, onde Cristo disse que o homem tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. É nesse sentido, né? Não é no sentido de um governo autoritário em cima da mulher. É no sentido de um governar com cuidado, né? Com cuidado. Mas então vamos avançar aqui, né? Veja aí o outro vídeo de ontem, né? Se você tiver interesse. E hoje, esse assunto de hoje, assim, é tremendo, porque eu aprendi muito, muito mesmo, que hoje nós vamos falar, continuar, um assunto, um tema que envolve a criação, que envolve a mulher, que envolve o homem também, mas hoje eu vou falar da mulher, porque, como eu disse para vocês ontem, o meu foco aqui agora é falar para mulheres. Então, nós vamos falar hoje sobre cabelo, a importância do cabelo, né? Quando Deus criou tanto o homem como a mulher, Deus, ele cria o homem, né?
e ele faz o homem distinto da mulher, né? Com as mesmas características, com cabelo, com olhos, mas o biotipo do homem é diferente do da mulher, e Deus fez assim, né? E Deus, ele faz diferença na aparência da mulher e na aparência do homem, né? O corpo do homem, ele é totalmente diferente do corpo da mulher, né? E tudo. E aí, quando a gente vai para a palavra estudar história também sobre cabelo, a gente fica encantada como tudo que Deus fez em nós não foi por acaso, né? Deus não colocou cabelo na minha e na sua cabeça por acaso, e nem por estética apenas, né? O papel, ele tem a sua função de estética, mas ele é além disso, ele está muito além, né, da estética, porque quando a gente olha para a história, né, o cabelo, né, ele está ligado à adoração, à honra, né, a votos espirituais, como no caso do voto do nazireado, né, é um voto. E se nós voltarmos atrás no passado, a gente vai ver que muitas culturas, né, olha como é incrível, né? Como o Senhor Deus fala assim, que os filhos das trevas, eles são mais prudentes do que os filhos da luz, porque os filhos das trevas, eles têm esse conhecimento, e os filhos da luz estão buscando conhecimento, né? Para entender, né? E ser liberto. Então, quando Deus cria Eva, olha, só vou começar falando uma polêmica aqui, sabe que não tinha tesoura para cortar os cabelos, tá? Não tinha tesoura para cortar os cabelos de Eva, nem depois. Ai, como era que eles cortavam esses cabelos? Com pedras, né? Eles faziam as facas de pedra, no caso, os homens, assim como na circuncisão, né? Os homens faziam facas de pedras para fazer os seus diversos, né, serviços. Mas o que ocorre, né? Ocorre que os homens, né, era cultural de muitas culturas pagãs, não cristãs, de muitas culturas pagãs. Os homens, os guerreiros, eles tinham cabelos longos e trançados. Talvez você assistiu aí novelas, né? Novelas bíblicas aí, e você viu, né? Novelas de época, como os homens, eles usavam trança nos cabelos, tinha cabelos compridos, né? E eles trançavam. Essa cultura, né, dos homens terem os cabelos compridos e usarem trança, ela não é a orientação da palavra de Deus, né? Embora a gente precise entender que quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente vê que tem muitas coisas que são feitas porque Deus permite, mas não que foi o padrão estabelecido por Deus. É isso que nós temos que entender. Existe um padrão que foi estabelecido pelo Criador quando ele criou a sua criação, e existe a dureza do coração do homem fazendo aquilo que o Criador não ordenou que ele fizesse. E aí, usando a cultura para fazer aquilo que bem entende. Então, olha só. Nas culturas pagãs, os homens, os guerreiros, os nórdicos, né, e muitos outros, né, muitas outras tribos, né, indígenas, eles entendiam que o cabelo, né, ele é uma fonte que gera energia. Por isso, quando isso aqui não tem a ver com misticismo, isso aqui não tem a ver com esse tipo de coisa que você até pode pensar que isso provém do mal. Não é coisa do mal, não é coisa. Isso aqui é conhecimento que você não, né? Que nós não temos, muitas das vezes nós julgamos por falta de conhecimento. Então, o que acontece? Os homens, né, nessas culturas pagãs, eles acreditavam que o cabelo, né, era uma fonte de energia. Então, os guerreiros, quando eles iam para batalhas, eles trançavam seus cabelos, faziam trança nos cabelos, amarravam seus cabelos. Se você é uma pessoa que você assiste documentários ou você estuda história, né, você vai ver que na maioria, né, das guerras, quando os soldados, os guerreiros iam para a guerra, eles faziam isso.
Eles tinham o hábito de fazer isso. Então, quando a serpente vai lá e fala para Eva, né, que ela seria como Deus, né? Olha só, Eva já era como Deus, porque Deus fez Eva a sua imagem e semelhança. Então, Eva já era a imagem e semelhança de Deus. Ela já era parecida com Deus. Ela só não tinha esse entendimento de muitas hoje. Tem muitas mulheres hoje se moldando aos padrões do mundo porque elas não entenderam a sua identidade no seu Criador. Elas não entenderam o padrão estabelecido por aquele que criou ela. E ela está perdida e confusa e usando, né, os padrões do mundo e sendo enganada pela serpente. Então, quando Satanás ele mente para Eva, falando para ela que se ela comer, ela será igual a Deus, né? Eu sei que quando ele falou isso na questão de poder, né? Mas sendo filha do Criador, Eva já tinha tudo isso, né? Eva já tinha a semelhança de Deus e por ser filha dele, ela já tinha tudo, né? E aí a serpente continua hoje falando contra os padrões que Deus estabeleceu, colocando como cafona, ridículo, coisa de velho, entre aspas, né? Para fazer com que você não se pareça com a imagem do seu Criador, mas que você se pareça com a imagem dele. Porque quando Satanás vai lá e ele tenta Eva e Eva cai no pecado, ela deixa de a imagem e semelhança de Deus para ser a imagem e semelhança daquele, né? Do tentador, que ela caiu no pecado. Então, quando Satanás, ele tenta a mim e a você, né, a fugir desses padrões estabelecidos com Deus, ele quer que você se pareça com ele e não com o Criador. Por isso que mais na frente nós vamos entender o quão é importante a questão, não só do cabelo, né, mas de muitas outras coisas, né, que depois para frente a gente vai abordar. Então, os cabelos, né? Ele é sinal de tudo isso. Um fio de cabelo, né? Ele tem o seu DNA, ele pode falar para você as doenças que você não tem no corpo. Um fio de cabelo, ele diz tudo sobre as suas emoções, sobre tudo. Tudo tá aqui, ó. Num fio de cabelo tem todo o seu DNA, toda a sua informação biológica está em um fio de cabelo. E aí você já parou para se perguntar por que o cabelo, quando a gente morre, o cabelo ele não se desfaz? O corpo todo, que é matéria, né? Ele se decompõe, mas o cabelo, ele não se decompõe. Você já parou para pensar nisso? Estou fazendo uma introdução para o texto que eu vou ler daqui a pouco para nós. Então, quando nós morremos, o corpo, que é matéria, né, ele se decompõe no pó da terra, mas o nosso cabelo, ele não se decompõe. E olha que coisa mais incrível. Mais incrível, né, é que a Bíblia relata que todos os fios do nosso cabelo, dos cabelos da nossa cabeça estão contados. Aí você se perguntou, porque na Bíblia não tem nada assim jogado aleatoriamente, nem por acaso. Tudo lá, né, está conectado e tem um porquê. Então, por que os cabelos da nossa cabeça estão contados, né? Como diz lá em Mateus 10:30, né? Diz que até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados, né? E por que lá em Lucas 21:18 diz que nenhum fio de cabelo de vocês será perdido? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Por que a palavra diz isso? Que os fios dos nossos cabelos estão contados e que nenhum fio do nosso cabelo está perdido? Vocês já pararam para pensar nisso? Na palavra de Deus, Deus ele estipula o padrão para o cabelo feminino e para o cabelo masculino. A palavra de Deus diz que o homem não pode deixar o cabelo crescer
como o de mulher, que ele tem que parar o cabelo. Aí você pergunta, e por que que na Bíblia a gente vê relatos como no caso de Sansão? Sansão é um voto. O cabelo de Sansão é um voto de Nazireu que ele fez. Todo aquele cabelo que ele deixou crescer, ele tinha um tempo específico para ficar com aquele cabelo, depois ele ia lá no templo, ia cortar aquele cabelo e ia consagrar. Assim como Paulo fez também, né? Lá no Novo Testamento, né? Que Paulo vai lá no templo, ele faz um voto, ele corta, raspa todo o seu cabelo e entrega o cabelo, né? Como o voto que ele fez. Lembrando que eu disse, né? Que o cabelo, né? Ele é uma força de energia, ele é uma antena, o nosso corpo todo, ele vibra energia. E o cabelo, ele é essa antena, né? Que capta energia e, além disso, ele protege a nossa glândula pineal, que é o nosso lugar de conexão com o nosso Deus. Então, o cabelo tem muita importância, sim. Tem muita importância no cabelo. Então, quando os homens, né, deixavam o cabelo crescer, nessas questões de voto, eles faziam voto. No caso, né, se os homens deixavam o cabelo crescer fora dessa questão do voto, não é por instrução da palavra de Deus, porque o padrão que Deus estabeleceu foi que o homem não pode deixar o cabelo dele crescer como o cabelo da mulher. Ponto. Essa é a verdade bíblica. Nós gostemos ou não gostemos, essa é a verdade. Então, Sansão, ele tinha um voto, por isso o cabelo dele, né, não era cortado e não passava na valha por conta de voto, né? Então, vamos ver aqui o texto que se refere ao cabelo da mulher. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre o cabelo da mulher. Aqui é uma citação no Novo Testamento, porque lá no Velho isso já tinha sido definido. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando Deus estipula um padrão, Deus não muda, ele não é homem e ele não é filho de homem, ele não volta atrás naquilo que ele definiu. Ele não volta atrás. Se Deus fala que é pedra eternamente. Deus não vai voltar atrás. Por quê? Porque Deus não se engana, ele não é homem, ele não é filho de homem. Então, o padrão de Deus, ele não se amolda a tempo e a cultura. Pelo contrário, é os povos e as culturas que têm que se moldarem à palavra do Eterno. A palavra que é eterna e verdadeira. Então, essa questão das pessoas falarem assim, ó, isso é uma questão cultural. Vou falar aqui bem perto de você, ó. Isso é uma questão cultural. Isso fala de Satanás. Porque a palavra de Deus não se amolda à cultura de ninguém. Ela é fiel e verdadeira e única. Então, não importa o que a cultura A, B, C ou D diga para mim e para você. O que importa para mim e para você, que somos filhos de Deus e servimos a Deus no Espírito e verdade, é aquilo que a palavra diz. E se a palavra diz que o homem tem que ter o cabelo curto e que a mulher tem que ter o cabelo comprido, importa agradar o que Deus, né? Importa agradar a Deus. Importa andar na doutrina que Deus falou e não na que o homem falou. Não ouça o homem se ele não tiver firmado na palavra de Deus. Eis a importância de você conhecer a palavra. Porque o homem é enganoso e o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas. Então, tire isso da sua cabeça. Isso é coisa da serpente para te tornar semelhante a ele, porque os padrões culturais são padrões do mundo. A cultura não é a cultura da palavra de Deus. A cultura é a cultura do mundo. Então vamos lá, ó. Vamos para polêmica agora, né? Abra a palavra de Deus aí, pega aí a sua espada, maneja ela aí, ó. Capítulo 11 de Coríntios. Aí vai dizer assim, ó.
Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 1. Vou começar aqui do versículo 2. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Então, o que Paulo estava falando aqui para os coríntios? Eu elogio vocês porque vocês se lembraram de mim, ou seja, do ensino de Paulo, e se apegaram às tradições exatamente como eu ensinei a vocês. Coríntios, Igreja de Coríntios, eu tô feliz com vocês, eu tô elogiando vocês, sabe por quê? Porque vocês não se moldaram à cultura do mundo, vocês não se moldaram aos padrões do mundo, antes vocês, se apegaram às tradições exatamente como eu transmiti para vocês. E qual foi as tradições que Paulo transmitiu para eles? Da palavra de Deus. Quero, porém, versículo 3, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça da mulher é o homem. E o cabeça de Cristo é Deus. Olha aí, um padrão estabelecido. Um padrão estabelecido por quem? Por homens? Não, por Deus. Versículo 4. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. Quem é a cabeça do homem? Cristo. Se ele ora ou profetiza com a cabeça coberta, ele está desonrando a Cristo, que é a sua cabeça, que Deus já está fazendo distinção, do homem e da mulher. Olha aí, versículo 5. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra o seu esposo, desonra o seu marido, que é a sua cabeça, que no caso você, mulher, está subordinada ao seu esposo. E abro a exceção para dizer aqui, não é qualquer um esposo não, tá? É um servo de Deus, aquele que te trata como Deus, na palavra orienta que ele te trate. Até porque isso aqui não foi escrito para pessoas do mundo, foi escrita para os cristãos. Pois é como se a tivesse raspado. Ou seja, toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, no caso, o seu marido. Pois é como se a tivesse raspado. Ou seja, se você ora ou profetiza sem cobrir a sua cabeça, é como se você tivesse com a cabeça raspada, sem nada. Você não está com a sua cobertura, porque a sua cobertura é o seu cabelo. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Você não quer cobrir a sua cabeça? Você não quer pôr o véu no seu cabelo? Então, você raspa tudo e fica sem nada. Aí você não é obrigado a colocar o véu. É isso que Paulo está falando. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou raspado, ela deve cobrir a cabeça. Então, escolhe, mulher. Você acha feio raspar a cabeça, andar pelada? Então, cubra a sua cabeça. Cubra, é isso que Paulo está falando. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Calma, você que está aí, se revolvendo, que isso é cultural, isso é da igreja de Coríntios, isso era só para os coríntios. Calma que a gente vai ver aqui no texto completo. A gente vai ver o texto, a palavra vai falar para vocês se isso era só para a igreja de Corinto mesmo. Te acalma aí, te aquieta que nós vamos chegar lá, Vamos estudar o texto no contexto. Não vamos pegar versículos isolados, isoladamente, como muitos fazem, Como diz Paulo, eles distorcem para a destruição deles próprios,
Pois o homem não se originou da mulher. Aqui, Paulo, ele está definindo, né, e explicando o porquê que a mulher ela tem que cobrir a cabeça, né? Então, qual é a explicação? Por quê? Por que que a mulher tem que pôr um véu na cabeça? E Paulo está explicando por quê. Ele não diz só que tem que usar. Ele não explica só que o padrão estabelecido é esse. Ele está falando o porquê, ó. Vamos ver, ó. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por esta razão e por causa dos anjos, aqui Paulo ainda dá dois motivos, duas razões por que a mulher tem que cobrir a cabeça, ó. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Então, por quê? Porque a mulher é a glória do homem. O homem veio primeiro e a mulher saiu do homem, foi dada para o homem. É por isso que a mulher, né, está sobre a cobertura, sobre a autoridade do homem. E também, não só por causa do homem, por causa dos anjos. A mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Quem é a autoridade sobre a mulher? É o seu esposo. É o seu esposo. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem proveio da mulher. Então, olha como Paulo ele deixa tudo explicado sem dúvida, né? Paulo fala que a mulher ela foi feita por causa do homem, foi tirada do homem, é a coroa do homem, a glória do homem. Deus deu a mulher para o homem e, ao mesmo tempo, ele diz que tanto o homem como a mulher, eles têm o mesmo nível, o mesmo grau de importância, porque a mulher primeiramente saiu do homem, mas depois o homem saiu da mulher, porque a mulher, ela dá origem, né, a todos o ser humano, né, no caso, Eva, que é a mãe da eternidade, a partir dela é que a humanidade, né, vai se originando. Então, ó, mas tudo provém de Deus. Aí Paulo fala assim, ó, julguem entre vocês mesmos. Julguem. Aí eu faço a pergunta que Paulo fez, eu faço para vocês hoje, ó. Julguem vocês mesmos que está aí do outro lado. É apropriado uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? Paulo está fazendo essa pergunta para eles, né? A própria natureza das coisas não ensina a vocês que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido? Olha aí. A própria natureza não ensina para vocês que é uma desonra o homem ter o cabelo comprido? E que o cabelo comprido é uma glória para a mulher? O cabelo comprido é uma glória para a mulher. Pois o cabelo comprido foi lhe dado como um manto. Quem foi que deu esse cabelo como um manto? Quem criou? O Criador. Foi o Criador que deu para você, mulher, o seu cabelo como um manto. Se o Criador te deu o cabelo como um manto, o cabelo comprido, é porque há um propósito nisso, né? E aí, quando a serpente vem e diz para você que você tem que pintar esse cabelo, que você tem que cortar ele, é porque ela quer te tirar da tua essência. Ela quer tirar de você a imagem e semelhança do teu Criador e transformar você na imagem e semelhança dela. Mas vamos continuar, ó, está finalizando aqui, ó. E que o cabelo comprido é uma glória para a mulher, pois o cabelo comprido foi lhe dado como manto. Olha aí, ó. Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós
Nós quem? Os discípulos, né? Nós não temos este costume, nem as igrejas de Deus. Como que o teu líder, o teu pastor fala assim que isso aqui, ó, era para a igreja de Corinto, quando Paulo está falando que eles não têm este costume. Que costume é esse? O costume da mulher orar e profetizar sem véu e de cortar o cabelo. E não mais, ele fala assim, ó, nós não criamos polêmicas com isso. A igreja de Corinto era uma igreja, né, que ela tinha uma cultura pagã, estava aprendendo. Então, Paulo fala assim, ó, se vocês quiserem criar polêmica com a cultura de vocês, quiser trazer a cultura de vocês para cá para dentro, nós temos um padrão estabelecido. E nós não vamos, né, entrar em polêmica sobre isso. Por quê? Porque existe um fundamento formado a esse respeito. Nós não temos esse costume. Qual é o costume que nós não temos? No caso, Paulo está falando aqui, nós não temos o costume. Costume do quê? Da mulher ter cabelo cortado, orar e profetizar sem usar o véu. Nós não temos esse costume. Nem as igrejas de Deus. Então, todas as igrejas de Deus, eles tinham o mesmo padrão estabelecido. Não é uma questão cultural. Porque é o que eu falei para vocês, a palavra de Deus, ela não se amolda a tempo e a cultura. A palavra de Deus, ela é eterna e ela é atemporal. Aquilo que foi proibido lá no início, quando Deus determinou, vai continuar sendo proibido, vai continuar sendo pecado, vai continuar sendo desonroso a Deus até o final, porque seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Então, Paulo deixa bem claro que a questão do uso do véu, ela não está, né, atrelada apenas à igreja de Corinto, ela está atrelada, né, às igrejas de Deus, a todas as igrejas. Então, se você analisar a cultura que a Bíblia, né, vamos assim dizer, né, que a Bíblia foi ensinada, escrita, é a judaica. Porque Jesus era judeu. Porque o povo, a cultura, né, vamos assim dizer, que recebeu os oráculos, que recebeu a Torá, que recebeu a lei, que recebeu tudo isso, foram os judeus. Então, se existe alguma cultura que nós deveríamos nos espelhar e nos moldar, é justamente essa. Por quê? Porque na cultura judaica, né, as mulheres, elas usavam lenço, né? Elas usavam lenço. As mulheres, depois que elas casavam, elas passavam a usar o lenço. Por quê? Porque já entendia-se que era honra do marido, né? As esposas cobrirem a sua cabeça. Não só na questão de culto, porque o culto no Antigo Testamento, né, na Velha Aliança, é totalmente diferente da Nova Aliança. Mas uma mulher, quando ela era solteira, era jovem, ela tinha os seus cabelos descobertos, ela não era obrigada a cobrir os seus cabelos. A partir do momento que elas casavam, né, por conta do marido, que era a sua autoridade, sua esposa estava, né, como cabeça delas, elas tinham que usar o lenço, né? Elas não são um lenço, elas têm um nome específico para chamar, mas a mulher, ela cobria a sua cabeça. Então, se você for olhar na cultura judaica, você vê que as mulheres judias, todas elas depois que casavam, elas tinham a sua cabeça coberta. Por quê? Porque o cabelo, ele é uma sedução da mulher para o homem. O cabelo é algo que seduz, né, o homem. Então, só o esposo pode ver o cabelo da esposa, né, na cultura judaica. No Novo Testamento, né, quando o evangelho ele vem para os povos, os pagãos acostumados, né, quem eram os pagãos? Os pagãos é aquelas pessoas que não têm Deus, que veio de uma cultura satânica, adorando todo tipo de ídolo e fazendo todo tipo de coisa. Então, é um choque de realidade, né? Um choque de realidade. Então, quando essas culturas vêm, né, para dentro, né, da igreja, elas é um conflito.
é um conflito muito grande, como teve aqui nessa questão de Corinto, né? Porque Corinto era uma cidade totalmente depravada, onde tinham os cultos, as deusas. Então, se você estudar o contexto da história, você vai ver. Porque às vezes você pode perguntar, mas essa questão do cabelo só está escrito lá em Corinto. Por quê? Porque nas outras não precisou. Porque os padrões estabelecidos tem coisas que não é necessário se dizer. Por quê? Porque a palavra de Deus já deixou escrito, já está estabelecido, o padrão já está estabelecido, é só seguir. Então, por que que está, né, essa controvérsia aqui? Porque houve uma resistência, com certeza. Houve uma resistência das mulheres de não querer seguir os padrões. Por isso que quando Paulo, a gente vê a abertura do capítulo 11, no versículo, né, 2, Paulo já abre assim com elogio, já está elogiando eles, né? Porque eles não seguiram as tradições culturais deles, mas seguiram exatamente as tradições que Paulo colocou para eles. Então, Paulo fala assim, ó, nós temos um padrão estabelecido, esse é o padrão das igrejas de Deus, se vocês quiserem fazer contenda, vocês contendem, não é o nosso costume, nós não vamos contender com isso e pronto, acabou. Aí, o que que acontece? Hoje em dia, né, como eles não querem ser radicais, né, eles não querem privar as suas ovelhas, né, de andar na libertinagem, de fazer aquilo que elas querem, de andar nos padrões culturais desse mundo, né, que pertence a Satanás. Então fica livre, banalizou, cada um faz o que quer. Você precisa entender e lembrar que o teu corpo não é teu, o teu cabelo não é teu, nada que tu tenha é teu, tudo pertence a Deus, né? A própria palavra fala, vós não sois de vós mesmos. Se o seu cabelo não é seu, se o seu corpo não é seu, você não pode tratar ele do jeito que você quiser. Porque quem criou o corpo estabeleceu um padrão para ele. Se o teu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus, existe um padrão na palavra de como você cuidar dele, e você cuida dele, você está honrando a Deus com aquilo que Deus te confiou. Mas se você não usa esses padrões que Deus deu para cuidar do seu corpo, você não está honrando a Deus, você está honrando, né, ao inimigo. Porque quando Deus, né, quando você corta o seu cabelo, que Deus disse que você não deve cortar, mulher, você está cortando energia, né? Você está cortando energia. E olha só, uma curiosidade sobre cabelo, né? Vamos aqui em Apocalipse para a gente finalizar esse assunto do cabelo. Olha só. Como o inimigo fez com que a mulher não só cortasse a sua energia, né? Não só cortasse o seu cabelo, mas, né, pintasse ele de colorido, de várias cores, colocasse químicas nele, né? Sabe que tudo que você coloca no seu cabelo, química, produto, tudo vai tudo pro seu sangue. Está tudo ligado, olha só. Mas vamos ver aqui, ó, uma coisa que me chamou muita atenção, ó. Apocalipse 1, 14, 16, olha só. Ó, assim como vocês... Ah, não, peraí, queridos. Deixa eu chegar aqui, peraí. Apocalipse, estava em Coríntios. Deixa eu chegar aqui em Apocalipse, só para me falar uma coisa para você. Como a escritura é maravilhosa e como Deus, Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. Olhem isso aqui que talvez vocês não se aperceberam, ó. Agora sim, eu cheguei em Apocalipse. Apocalipse 1, 14 a 16 diz assim, ó. 14, ó. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chamas de fogo. Você sabe a que se refere? Sabe quem é esse daqui? Esse aqui é o ancião de dias, é o teu Criador, o Criador desse universo. Que cor que é o cabelo dele? O cabelo dele é branco como a lã, tão brancos quanto a neve.
Aí o que que acontece? O que que significa o cabelo branco, né? No caso do nosso Deus, o cabelo branco significa pureza, eternidade e glória divina. Aí o que que acontece? Quando os seus os cabelos brancos da mulher começam a aparecer, aí começa o desespero, né? Aí começa o desespero porque você não quer assumir quem você é de verdade, você não quer assumir a sua maturidade, o seu. Olha aqui, olha o que o Provérbios diz sobre cabelos brancos, né? Vamos ver o que Provérbios diz? Vamos aqui, ó. Provérbios 16. Provérbios 16. Peraí, queridos. Que a gente já chega lá, ó. Tudo tá dentro do contexto do cabelo, ó. Ó, Provérbios 16. 16:31 diz assim, ó. O cabelo grisalho é a coroa de esplendor e obtém-se mediante uma vida justa. Então, Salomão tá falando, né, que o cabelo grisalho é uma coroa de esplendor, mas Satanás diz para você que o cabelo grisalho é feio, te deixa velha, te deixa horrorosa, aí faz você fazer, sabe o quê? Pintar o cabelo, né? Aí você, quando você pinta o seu cabelo, você está se descaracterizando, você está deixando de quem você é, na sua essência, para se tornar aquele que você não é, porque é uma aparência, só parece, mas não é. Quem você é de verdade está escondido debaixo da cor, debaixo da tinta, debaixo da pintura, né? Mas tem mais um aqui, ó. Provérbio 20 e 29. Vamos ver o que o Provérbio 20 e 29 diz. Ó. A beleza dos jovens está na sua força, a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Olha aí, ó. A glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Você lembra que no texto de Coríntios a gente viu que Deus diz que a glória da mulher é o seu cabelo? O seu cabelo é uma glória que Deus deu, que Deus te deu, que Deus colocou. Então o salmista diz que a glória de Deus são os seus cabelos brancos. E quando nós vamos lá para o texto de Apocalipse, a gente vê a descrição, a visão que João vê quando ele tem a descrição do ancião de dia sentado no seu trono, ele vê alguém de cabelos brancos, né, como a neve. E aí, se eu e você somos... Se não, nós somos feitos à imagem do nosso Deus eterno, do nosso Criador, nós temos que se parecer com as características dele, com os traços dele, né? Então, nós não aceitamos aquilo que é imposto, nós ficamos naquilo que é natural daquilo que o Senhor, Deus nos criou. Deus nos criou assim, desse jeito, né? Deus nos criou puros, perfeitos, né? Como ele. Então, quando eu não altero aquilo que o Criador fez, quando eu não estou alterando, né? A cor dos meus cabelos, a cor dos meus olhos, quando eu não estou alterando nada, eu estou parecendo com o meu Criador, né? Com o ancião de dias, aquele que tem os cabelos brancos como a lã, e isso é honra, como o provérbio diz. Mas quando eu não aceito, né, esses padrões estabelecidos pelo Eterno, eu estou me descaracterizando, né, de quem eu sou, para me tornar alguém que a serpente quer que eu seja, porque quando ele vai lá conversar com Eva, né? E diz que Eva seria... a gata pulando aqui na janela. Quando Eva
ele mente para ela e fala assim, olha, se você fizer isso, você será como Deus. Na verdade, é inveja dele, porque ele não é mais, ele não é feito à imagem do Criador, a imagem do Criador. Ele não foi feito à imagem do Criador. Por isso ele quer bagunçar essa imagem, ele quer sujar essa imagem, essa que é a verdade. Ele quer sujar essa imagem. Então, quando ele faz você pintar o seu cabelo, pintar os seus olhos, pintar, ele tá te descaracterizando de quem você é. Ele tá tirando de você a imagem do seu Criador e colocando em você, quando eu digo em você, em mim, qualquer um que fizer isso, para se tornar parecido com ele. Porque quando a gente olha os padrões que aí está no mundo, são padrões que não são padrões da palavra de Deus. Então, tudo que provém do mundo está no maligno, como a palavra diz. Então, se o mundo diz que você tem que pintar, toda essa questão dos cortes, dos penteados, modismo, é para descaracterizar quem você é em Cristo Jesus, porque Deus, ele já te deu um padrão, né? Deus, quando você não está contente com esse padrão que Deus deu, é porque o Espírito Santo de Deus ainda não trabalhou em você, na sua identidade, você ainda está nesse processo, talvez, de se descobrir, de se conhecer. Então, queridas, mensagem para vocês hoje. Você foi feita à imagem e semelhança do Criador. Então, não se amolde à imagem que o inimigo quer que você tenha. Não pinte os seus cabelos. Não corte os seus cabelos. Deus deu o teu cabelo como honra, né? Como uma cobertura. Tem muitas coisas que a gente pode e deve aprender sobre a importância e o significado do cabelo, mas o que eu queria trazer na essência é isso, é que tudo aquilo que não nos conecta à palavra, à fonte, aos princípios que Deus, né, estabeleceu, está nos conectando a outra fonte, porque só existe dois caminhos, um caminho, melhor dizendo, né? Existem escolhas, mas caminho é só um. Só existe um caminho. Então, a partir do momento que você escolhe servir a Deus, ser pura, né? Como Ele te criou, você está honrando a esse Deus no seu corpo, assim como a palavra fala, né? Que nós devemos honrar a Deus no nosso corpo, que é o templo do seu Espírito Santo. Então, o cabelo, os olhos, os lábios, as unhas, tudo faz parte desse corpo, né? Tudo faz parte desse corpo. Então, é isso, que vocês reflitam sobre isso nesse dia de hoje, tá bom? E que vocês possam ter tirado proveito desse estudo, que vocês se aprofundem mais nesse estudo, saiba que Deus estabeleceu um padrão, né, para suas filhas, para sua criação, e quando nós fugimos deste padrão que o Senhor estipulou, nós deixamos de nos parecer a sua imagem e semelhança, para passarmos a parecer a imagem e semelhança da serpente. Então, esse é o estudo de hoje. Vamos ver o que o Espírito reserva para nós amanhã. Fiquem todos na Shalom, na paz de Deus, e até amanhã.